Em breve. Prontinho. Bom dia, né, povo, de novo, para aqueles que eu não dei bom dia. E vamos começar aqui nossa aulinha sobre sistema de classificações biológicas. Aqui a gente vai dar uma base, né, os fundamentos e sistemática da classificação dos seres vivos, e que é a nossa primeira aula lá do livrinho de vocês. Só que eu mudei um pouquinho a ordem das coisas, para ficar mais fácil vocês compreenderem, tá bom? Já sabe, qualquer pergunta, ou liga o microfone e fala, seria bom se ligasse o microfone e falasse, mas se não, pode escrever no chat que eu leio aqui e faço a pergunta. Então vamos nessa, né? Primeiro, para que a classificação, que é essa classificação dos seres vivos? Pessoal, classificação de seres vivos nada mais é do que a taxonomia, ou seja, a habilidade, a arte, a ciência de nomear os seres vivos. Só que essa nomenclatura, essa nomeação, por assim dizer, ela não acontece de forma arbitrária, não ocorre de forma sem ter-se um padrão. Então, primeiro eu preciso conhecer o organismo que eu vou nomear para depois eu pensar em uma nomenclatura. Então, a classificação de seres vivos, classificação biológica ou taxonomia, certo? É um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com as suas características comuns. Por exemplo, a gente vê essa imagem aqui embaixo, que cachorros, gatos e tem um coelho aqui, cachorros e gatos, eles têm uma certa semelhança. Não são iguais, mas eles têm uma certa semelhança. Cães de outras raças se parecem bem mais, são bem mais próximos. Então, eu posso agrupar eles, colocar eles num grupo. Se a gente for pegar, por exemplo, cães, gatos, coelhos, koalas, o que mais? Carneiros, enfim. Eu posso colocar todos eles numa coisa que eles têm semelhante, que é o quê? Todos eles são mamíferos. Insetos, como a gente vê essa imagem aqui embaixo, né? Todos eles, todos os insetos, junto com os crustáceos, possuem exoesqueleto, ou seja, o esqueleto fora do corpo. Se eu posso pegar aqui aves, insetos e classificar de forma parecida, porque boa parte dos insetos possuem asas, conseguem voar. Então, eu tenho uma certa semelhança entre esses organismos. Então, a gente também tem outra forma de classificar, atual, que é relacionado a parentesco evolutivo. Então, isso aí já é um critério mais moderno, isso data aí a partir do século XVII, século XVIII, nós começamos a agrupar os organismos a partir da sua semelhança evolutiva. E hoje a gente faz essa classificação por semelhança genética. Tá? Vamos embora. Essa nomenclatura ela é usada para criar nomes científicos ou nomenclatura científica que facilita assim, a identificação de organismos organismos em qualquer parte do mundo. Por exemplo, Canitus lupus familiares, que é o cachorro doméstico, né, o cachorro. Se eu falar Canitus lupus familiares, se eu escrever num trabalho, todo em português, e colocar esse nome, a pessoa vai ler, olha, está falando do cachorro, né, do cachorro doméstico, do cão doméstico. Por quê? Porque o nome científico, ele se baseia em nomenclaturas de, geralmente, línguas mortas. Então, o que mais a gente utiliza é o latim.
lupus, né, que vem de lobo. Então, a gente utiliza a nomenclatura em latim. Às vezes, a gente coloca a nomenclatura em grego também, que era uma língua que foi meio que universalizada. E aí a gente tem as duas grandes civilizações que são tão importantes para o mundo contemporâneo, que é o quê? Os gregos e os latinos. Né? Os gregos e o pessoal ali de Roma, que falava o latim. Então, essa nomenclatura geralmente é nessas duas línguas. Tá? Há variações, às vezes é só latim, às vezes é latim e grego, mas a gente utiliza geralmente o latim ou o grego, que são línguas meio que universais. Então, por exemplo, Apis mellifera, que é a abelha africanizada, que a gente chama de abelha italiana, que é a abelha que produz mel. Então, essa abelha, o nome científico dela seria Apis mellifera. E aí vai, pessoal, nome de nomes científicos que a gente pode utilizar. Ô, Gabriele, bom dia! Que bom que você está aqui conosco. Bom dia. Você está melhor? Mais ou menos, né? Tô me cuidando como tem que ser. Por isso que eu não tô aparecendo nas aulas ainda, porque ainda sinto dores, ainda não sinto cheiro nem gosto, enfim. Mas você vai melhorar. Estamos confiantes. Fernando, agora eu sou oficialmente um aluno do UFCE, tá? Só pra te deixar feliz. Como é? Agora eu sou oficialmente um aluno do UFCE. Muito bem, parabéns. Parêntese na aula, né? Parabéns, muito bem, Gabriel. Caraca, Eu felicidade. recebi ontem a matrícula, tudo direitinho, já fiz e-mail. Ai, enfim, é isso. Muito bom, muito bom. Agora você faz parte do meu panteão de alunos. Tô brincando, tem isso não. Mas eu fico muito Eu, feliz. eu vou saindo, gente. Um beijo pra vocês. Até quando eu melhorar e eu voltar pras aulas. Tá bom, essa aula está sendo gravada, tá? Aí você Tá pode certo. depois lá no Classroom, na nossa sala virtual. Tchau, Tá Gabriel. bom. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Pessoal, aproveitando que eu falei isso, né, para a Gabriele, todas as nossas aulas, todo o nosso material está lá no Classroom, tá? Eu termino a aula aqui, eu vou lá, baixo a aula, boto no YouTube, tenho todo esse trabalho, meia hora fazendo isso, e deixo lá disponível para vocês. Então, vão lá, aproveitem o Classroom. Eu estou fazendo aí um site, uma página para a gente poder conversar também melhor, com mais espaço, que eu posso colocar mais coisa, beleza? Vamos continuar aqui. Tá, então a gente estava falando dos nomes científicos, né, que geralmente utilizam essas línguas mortas. O grego não é morto, né, mas o latim ele é. Então, e a gente utiliza essa nomenclatura para poder identificar qualquer organismo vivo, né, no nosso querido planeta. Então, independente do idioma, seja na Alemanha, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na Espanha, em qualquer lugar do mundo, nós vamos saber que inseto, que mamífero, que réptil, que anfíbio, qualquer animal, qualquer ser vivo, a gente está falando, justamente porque nós utilizamos essa linguagem. E eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem algum nome científico de algum animal, né? Animal, de alguma planta. Se for difícil escrever, pode falar, pode ligar o microfone e falar, tá? Alguém? Icores radiata. Esse eu não conheço. Mas a gente pode saber já já o que é. Vocês que estão assistindo a aula, podem copiar esse nome que foi colocado aí no chat pela Vanessa, Alexia. E podem colocar no Google que vocês vão ver que aparece automaticamente
já quem é esse organismo. Ah, olha aí. É o lírio da aranha vermelha. Muito bonito, muito bonito. Legal. Isso, Lívia. Olha só. Então a gente poderia estar procurando um artigo em inglês, num livro em inglês, ia estar lá esse nome, embora o nome popular ele seja diferente, mas o nome científico ele nunca vai se alterar. Ele está definido, tá bom? Alguém, alguém queria citar mais um outro nome? Eu gostei muito, ó. É uma flor que já viu muitos usarem em alguns animes. Também, filmes ensinam muito para a gente sobre nomes científicos, né? Às vezes muita ciência é base de animes, né? Animações, filmes, séries, é muito interessante, é muito boa Ana Luzia, boa percepção, tá? Muito boa. Vamos continuar aqui. Então, através desses sistemas, né, os biólogos eles vão buscar conhecer, não só biólogo, tá, pessoal, mas todo profissional da área das ciências biológicas, ou que estudam qualquer tipo de ser vivo. Então, a gente busca conhecer cada vez mais a biodiversidade, descrevendo e nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que a definem, certo? Então, a gente vai utilizar. Por isso que é tão importante essa aula de nomenclatura. E é uma profissão, taxonomistas, pessoas que dão nomes a seres vivos, é uma que classifica e que identifica os seres vivos, é uma profissão super rara. Visto que hoje a gente faz tudo pega uma amostrazinha ali, biológica, e já faz ali o sequenciamento, e já sei quem é aquele indivíduo. Mas, por muitos anos, a gente classificou os seres vivos pela morfologia, pela sua forma. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, as categorias taxonômicas. Eu vou falar de forma geral, depois a gente vai ver na história as variantes. Então, os sistemas de classificação biológica eles são usadas, né, as categorias para grupos, para agrupar os organismos segundo as suas semelhanças. Já falamos isso. A categoria básica é a espécie. Tá? Calma que a gente vai ver mais detalhado. Que se define como seres semelhantes. Então, seres da mesma espécie são seres que têm bastante semelhança. Então, olhem aqui embaixo. Quando espécie está bem aqui na ponta, ó, onde tem esses nomezinhos aqui. Deixa eu tirar aqui esse mouse, está só me atrapalhando. Tá, aqui embaixo eu tenho vários nomezinhos, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quando eu estou aqui na ponta, espécie, por exemplo, organismos da mesma espécie, significa que eles são muito semelhantes. Eles têm uma aproximação muito grande. Tá? Então aí eu chamo, né, eu posso definir como semelhanças assim, bem próximas. Então, a espécie ela é definida como seres bastante semelhantes, que são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Então, quando eu faço o cruzamento de indivíduos da mesma espécie, é possível eu encontrar, né, novas variações dessa espécie. Entretanto, opa, peraí, a Ana Luzia falou aqui. Ah, certo. Fui pesquisar, né? A simbologia do nome em japonês. Interessante. Tá. Então, quando eu cruzo plantas da mesma espécie, eu posso criar novas variações, novas espécies. E aí a gente tem o cachorro, né? O Canis lupus
familiares, a gente tem o cachorro e a sua grande variedade de espécies. Pessoal, vou explodir a cabeça de vocês agora. Os cachorros, os cães, todos eles são seres artificiais. Como assim, professor, artificial? Todos eles foram criados pelo ser humano. Então, a gente foi domesticando alguns animais, como, por exemplo, lobos, raposas, e fazendo o cruzamento entre esses animais que são de espécies próximas. E aí a gente foi criando uma espécie nova, que são os cachorros, né, os cães domésticos. E esses cães, eles têm uma grande variedade aí de espécies, de organismos, que a gente pode criar eles em casa e tudo. Só que como são seres artificiais, e aí vocês... Não, os gatos não. Viu, Ana Luzia? Os gatos, eles já são seres naturais. Os felinos, só apenas os cães que são seres artificiais. Mas os gatos, eles são naturais. E como é que a gente consegue perceber isso? Quando a gente está... Quando nós estamos ali criando um cão, e esse cachorro, ele acaba tendo vários problemas de saúde. Por exemplo, o Rottweiler, ele tem um cérebro muito grande para a sua caixa craniana, né, para o seu crânio. O que acontece? O cérebro, ele fica, né, batendo na caixa craniana. Isso faz com que ocorra algumas lesões. Minto. Rottweiler não. Pitbull. É o Pitbull que tem esse problema. Então, isso faz com que o animal ele sinta muita dor de cabeça. Por isso que, quando o Pitbull ele é criado, adestrado de forma agressiva, ele se torna muito raivoso, porque ele já sente muita dor, naturalmente. E aí, se você faz esse tipo de treinamento com ele, se torna um animal muito feroz. Já, aí sim, os Rottweilers, eles têm uma memória muito curta. Pois é, acontece isso. O Rottweiler, ele tem uma memória muito curta. A parte frontal, que é responsável aí pela... Não, a parte posterior do hipotálamo, abaixo do cérebro, que eu não tenho um cérebro aqui para mostrar para vocês. Vou tirar aqui o meu, peraí, para mostrar para vocês. Mas a parte ali do hipotálamo, nós temos onde fica guardada a memória. Nos Rottweilers, essa região é muito pequenininha. Eu vi isso, no laboratório que eu fiz a cadeira de anatomia e fisiologia animal, a gente tinha alguns cérebros, né? E tinha um cérebro de um Rottweiler, a gente podia ver o tamanho, que era muito pequeno, e não tinha essa região, né? Essa região era muito pequena, era muito pequena da memória. Isso faz com que o cachorro, entre 1 a 2 meses, ele esquece completamente do dono, quem é o dono dele, quem é o amigo dele ali. Então, às vezes, tem alguns casos que esses cães eles acabam atacando o próprio dono, quando ele viaja, passa muito tempo longe do cachorro. O cachorro simplesmente esquece dele. Deixa eu ver o que mais aqui. Vocês sabem aqueles cachorros... Eu não sei raça de cachorro, tá, pessoal? Não é a minha especialidade. Mas aquele cachorro salsicha, que coisa mais linda do mundo, né? Um cachorro esticado. Esse cachorro, ele tem problemas cardíacos e respiratórios. São muito lindos. Eles têm esse problema cardíaco e respiratório. Mas por quê? Por ter seu corpo alongado, o sangue não circula muito bem e o sistema respiratório dele é muito curto para compor todo o seu corpo. Isso faz com que esse cão, essa raça, ela não chega aos 14, 15 anos, que é a média de idade que um cachorro vive. Então, ele acaba tendo vários problemas de saúde e acaba morrendo por conta disso. Tem outras espécies de cães que têm ataque cardíaco, tem os bulldogs, né, aqueles cachorros que é cheio de dobrinhas, né, tem muita pele. Os bulldogs, eles têm um grande problema de juntar ácaros entre as dobrinhas dele.
E aí a limpeza, a asepsia, né, desses organismos é bem difícil, bem complicada. Enfim, vamos parar de falar de cachorro, né? Tô falando muito de cachorro. Mas é porque eu quero aproximar vocês dessa ideia de características dos seres vivos. E a gente perceber que as espécies de cachorro, elas são bem próximas e todas elas são artificiais. Mas vamos lá, né? Eu vou continuar aqui. Então, os animais, geralmente, mesma espécie, né? Eles são reunidos, né, em outras categorias. E aí a gente vai ter, acima de espécie, nós vamos ter a categoria de gênero. Tá? Gênero não é masculino e feminino, tá, pessoal? Aqui o gênero tem outro significado. Então, todos os que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias. E todos aqueles que são agrupados em famílias são agrupados em ordens. E aí, a gente vai ter ordem, classe, filo e reino. Quando eu falo, por exemplo, insetos, cachorros, sei lá, pica-pau e... insetos, mamíferos, crustáceos, aves. Quando eu começo a falar esses seres, eu estou falando de um reino. Porque eu não estou colocando filo, estou colocando classe, estou falando só do reino dos animais. Se eu colocar plantas no meio, aí eu já estou falando de algo maior. Tá? Então, os seres vivos, eles são divididos em reinos, que já a gente vai falar sobre isso. Tá? E os reinos... Aí está aqui. Os reinos são, portanto, a última categoria hierárquica que subdividem até chegar à espécie, que é a categoria mais básica. Em tese, a gente tem isso aqui, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E aí, como decorar tudo isso? Tem uma palavrinha que eu aprendi que dá para a gente lembrar sempre disso. A palavrinha é reficofage. Vou até colocar aqui no chat para vocês. Reficofage. Pronto. Lembrem sempre dessa palavrinha. E aí, o que é que a gente tem em reficofagem? Re de reino, fi de filo, C de classe, o O de ordem, o F e o A, o Fá de família, o G de gênero e o E de espécie. Reficofagem. Nunca mais na vida vocês vão esquecer, certo? Reino, família, classe, ordem, família. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá bom? Anotem aí essa palavrinha mágica que pode ajudar vocês muito, tá bom? Beleza, vamos passando. E aí um pouquinho de história. Eu não vou ler aqui, eu vou ser mais sucinto, mas depois eu deixo essa apresentação para vocês. Tá muito boa. Então, primeira sistema de classificação. A gente tem aí alguns bem antigos, mas vou falar aqui dos mais importantes, que são dois. Primeiro, a gente vai ter o de Aristóteles. Aristóteles, sim, o filósofo grego. Ele era muito conhecido por tentar colocar ordem na natureza, pelo menos para a gente poder entender. E aí a primeira classificação que a gente vai ter é com relação à adaptação. Seres vivos que são venenosos e os que são comestíveis. Por exemplo, uma cobra coral, ela é venenosa. Ela também pode ser comestível, mas ela é venenosa, então tem que ter atenção. Algumas espécies de rãs são venenosas, por causa da coloração delas, avermelhados, pretos, cores muito chamativas. E aí eu tenho essa distinção. Vaca, cavalo, embora seja um animal muito útil para o ser humano, ele também pode ser comestível, casos extremos, embora não seja muito interessante, mas enfim. Então Aristóteles, ele percebendo isso, ele começou a constatar algumas coisas interessantes. E aí ele começou a caracterizar os seres vivos, a partir dessas observações. Primeira caracterização é se os organismos são terrestres, aéreos ou aquáticos. Então, a partir dessas características,
ele começou a classificar, não, por exemplo, aves. Aves são aéreos, assim como boa parte dos insetos. Mas tem insetos que são terrestres, tem insetos que são aquáticos, tem pássaros que são terrestres, né? Tem pássaros que não voam, né? A galinha, por exemplo, a avestruz, a ema. Então, ele foi classificando dessa forma. Foi uma classificação baseada na observação. Então, ele foi observando os seres e foi classificando. Nós temos aí também, com base na de Aristóteles, nós temos a de Liceu, que ele criou aí tipo um organograma para organizar essa característica. Mas, com base nesse sistema de Aristóteles, um cara chamado Carl van Linneo, ou conhecido como Linneu, ele, nascido em 1707 até 1778, ele começou a classificar os organismos de forma bem diferente. Ele começou a perceber a grande quantidade de organismos que se conhecia e começou a ver, poxa, esses organismos eles têm características de estrutura física, né, ou seja, de anatomia bem diferente um dos outros. Então, eu vou começar a classificar desse jeito. Sabe o que a gente acabou de ver? Reino, família, classe, ordem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Quem criou isso foi Linneu. Tá? Então, ele foi observando essas características desses seres vivos e criou o que a gente vai chamar de sistema natural. E aí a gente tem uma classificação, e ele que define, né, a utilização de algumas nomenclaturas, sendo em latim e grego. Então, pessoal, ó, boa parte dos animais foram classificados por Aristóteles. Depois de Aristóteles, nós tivemos uma grande quantidade de seres vivos classificados por Linneu. Então, o cachorro doméstico, muitas plantas, né? A gente tem aí a classificação baseada nesses dois senhores. Mas tem mais? Tem sim. Temos o alemão Ernest Helker, que eu queria muito que depois vocês dessem uma procurada nesse livro aqui, a arte das formas da natureza. Tá? É um livro muito interessante. Uma das grandes características dos taxonomistas, né, o pessoal que trabalhava com nomenclatura, era saber desenhar. E o Ernest, ele desenhava muito bem, muito, exageradamente bem. Então, todos os livros dele são muito bem ilustrados. E esse aqui, dá para ver aqui, ó, essa imagem, aqui é a capa do livro dele. Então, vocês conseguem ver, colocar o nome dele, coloca lá Google Imagens, e vocês vão ver a grandiosidade do trabalho desse cara. E ele, além de ser um grande desenhista, né, ele descoberto vários novos organismos, principalmente marinhos, ele propõe que existem 3 grupos de seres vivos: os animais, as plantas e um grupo chamado de protistas, que seriam os micro-organismos, organismos microscópicos, algas, estrelas do mar. Então ele começa a colocar dentro, micro-organismos, algas, seriam plantas, estrelas do mar, ele colocaria ali como animais. Isso, né, aproximadamente aí, 1900, um pouco antes disso também. Entre 1800 e 1900 ele faz essa proposta. Então a gente tem, além de reino, família, no reficofage, nós vamos ter essas classes maiores, que seriam animais, plantas e protistas. Em 1936, o norte-americano Herbert Franklin Copeland, ele concluiu que, na verdade, não seriam 3 grupos, seriam 4. E aí ele adicionou um novo grupo chamado o Monera. Então, agora a gente tem os animais, as plantas, os protistas e os moneras. Posteriormente, está aqui o livro dele também, é esse senhor aqui, e está aqui o livro dele. E aí, posteriormente, outro norte-americano,
Wiltker, ele propõe que existem, na verdade, cinco sistemas dos seres vivos, que seriam os reinos. O reino Monera, protista, Fungi, que aí a gente tirou os fungos de dentro das plantas. Sim, antigamente os fungos eram classificados como plantas, só que os fungos não fazem fotossíntese. E aí a gente teve que retirar. E também alguns fungos, alguns tipos de fungos são microscópicos, e além de não fazer fotossíntese, eles são procariontes. Eles não têm uma carioteca, que lembra que a gente falou lá de biologia celular? Por isso que é importante aquelas aulas. Eles não têm uma carioteca, então já diferenciei ele de plantas, e também ele não é um animal. Então ele está mais próximo, os fungos estão mais próximos dos protistas do que do reino animalia, do reino dos animais e do reino das plantas. Então a gente criou essa classificação em 5 reinos. E aí, né, falando ainda mais sobre o Linneu e a sua classificação, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, nós vamos ter acima de reino, que a gente vai chamar de domínios, tá? E para dar um exemplo para vocês, né, a gente tem aqui o sistema dele, né, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, e aqui nós temos uma outra classificação que começa como vida. Se é vivo ou não vivo, se é biótico ou abiótico. E aí, domínio. Aí, se é eucarionte ou procarionte. No caso aqui, domínio eucariôntico. Reino. É um animal? Que tipo de é? Então, reino animalia. Filo ou divisão. A gente usa mais filo. Filo cordata. Olha aí, ó, cordata, ele abrange também os marsupiais. Tá? Então, nós temos aqui reino, né, o filo cordata. Classe mamália, ou seja, todos os mamíferos. Esse filo cordata é porque tem coluna, né, existe coluna, tem espinha, né, tem o dorso. Meu mouse sumiu. Tá aqui. Ordem primatas. Primatas, aqui entram todos aqueles que conseguem andar em 2 mãos e tem o polegar opositor. Temos aqui a mão. Dá para ver aqui. Deixa eu ver se dá para ver minha mão. Temos aqui, aqui. Temos a mão. Nós temos o polegar, que ele é um dedo oposto aos 5 dedos, aos 4 dedos aqui. Então, a gente tem um polegar opositor, que ele é um polegar, é um dedo que ele é oposto aos outros. Diferente dos gatos, diferente dos cachorros. Então, essa semelhança a gente tem mais próxima aí, né? Por exemplo, de outros grupos de primatas, os macacos e tudo. Para que essa classificação, professor? Porque isso dá a ideia de que a gente tem a habilidade de pegar em ferramentas. E posterior, a gente tem a família dos hominídeos, que são os humanos primitivos. E aí a gente tem o Homo habilis, Homo erectus, enfim, o Neandertal, são variações, né, dessa família. E aí nós temos o gênero Homo. Tá? E aí nós temos a espécie Homo sapiens. Só que, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está falando do ser humano aqui. Tá? Então a gente está classificando aqui o ser humano dentro da linha de pensamento de Linneu, a nomenclatura de Linneu. Então, aqui a gente tem um Homo sapiens. Só que o nome científico do ser humano não é só Homo sapiens, é Homo sapiens sapiens. Né? Ou seja, tá em latim, tá, pessoal? Homo, né, que seria o gênero humano, sapiens é o homem que sabe. O segundo grupo, que a gente vai chamar de espécie, agora subespécie, nós temos o Homo sapiens sapiens. Tá? Então, nós não somos a espécie humana, nós somos a subespécie humana. Então, a gente é bem mais específico do que os Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens sapiens. Sapiens é saber, tá, pessoal? Então, tá em grego. Então, é o homem que sabe que sabe. Ou seja, o homem que tem consciência. Minhas aulas de filosofia aqui,
arraso só, né? Só nisso aqui, quando estou falando sobre pensamento crítico. Homo sapiens sapiens aqui já é uma aula completa. E aí eu tenho outras classificações desses seres vivos. Notem que agora a gente vai começar a colocar a categoria domínio, tá? Então, eucária, já a gente vai entrar em mais detalhes. E aqui os reinos, aqui a gente coloquei todos de... Tem aqui as categorias, né? Homem, cão, lobo e coiote. Todos são eucária, todos são animalia, todos são cordata. Na classe, muda. Não muda. Todos são mamíferos. Na ordem, aí sim, muda. Porque o homem é primata. Os outros são carnívora. O homem também é carnívoro. Por que ele não está aí como carnívoro? O homem não é carnívoro. Nós somos onívoros. Nós nos alimentamos tanto de carne como de vegetais, como de plantas. Então, nós somos onívoros. É um grupo totalmente diferente. Gênero. Nós somos do gênero Homo. Os cães, canis. Os lobos, canis. Coiotes, canis. Espécie, Homo sapiens. O cão, o cachorro doméstico. Canis lupus. Lobo, Canis lupus. E o coiote, Canis lupus. Subespécie. Nós somos Homo sapiens sapiens. O cachorro doméstico, Canis lupus familiares, como eu já tinha falado anteriormente. Lobo e coiote, não temos aqui uma subespécie para eles. Tá? Então, perdão, pessoal. Espécie, Canis lupus é lobo. Canis latraz é coiote. Tá? Tem uma diferença aqui em espécie. Então, por exemplo, eu posso misturar, né, todas essas espécies de Canis lupus. Se for do mesmo gênero, eu consigo e eu posso ter um organismo que seja, né, que tenha descendentes. Geralmente, quando é muito afastado, por exemplo, seres de ordens diferentes, por exemplo, combinar um primata com um cachorro, um macaco, tipo um chimpanzé com um Rottweiler. Eu quero combinar essas duas espécies. Pego o gameta de um, pego o óvulo do outro, combino. Vai dar certo? Não. Se der certo, eu conseguir, muito forçosamente, o que é que vai acontecer? Esse organismo ele vai nascer estéril. Tá? Geneticamente é impossível esse ser ele ter descendentes. E aí a gente tem um exemplo disso, as mulas, que é a combinação de cavalo com égua, né? Ou cavalo com burro. Quando eu tenho uma combinação de cavalo com burro, nasce, né? Aliás, é o asno que nasce, na verdade. E aí esse organismo ele não consegue se reproduzir. Tá? Não, asno não, é a mula mesmo. É a mula mesmo. Ela não vai conseguir se reproduzir. Vai nascer estéril. Tá, aqui falando um pouquinho sobre a nomenclatura de Linneu, que ele utiliza o seguinte, eu vou ler rapidinho aqui, eu sei que tá caramba já. Então, todo nome científico, segundo Linneu, ele cria um sistema de nomenclatura que baseia-se num sistema binominal. E, posteriormente, nós temos o sistema trinominal. No caso, por exemplo, do ser humano, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, 3 nomes. Homo sapiens tem 2 nomes. Geralmente, os organismos, os seres vivos, eles apresentam 2 nomes. Leptadáculos manus, deixa eu ver outro nome científico aqui. Felinitus catus, que é o gato. Geralmente tem 2 nomes. Quando há muita especificação, aí eu crio 3 nomes. Mas, no geral, o nome científico, ele deve possuir 2 palavras. A primeira palavra do nome científico se refere ao gênero do indivíduo. A segunda palavra do nome científico é o epiteto específico. No caso, ele é um nome que caracteriza a espécie, geralmente uma característica morfológica ou uma característica genética do indivíduo, ou onde ele habita, ou geralmente, antigamente, a gente colocava o nome da pessoa que descobriu.
mas hoje em dia a gente não usa mais essa nomenclatura, porque ficou muito esquisito com o passar do tempo. Né? Geralmente a primeira letra do nome científico ela deve ser em maiúsculo, sendo a segunda em minúsculo. Tá? Nome científico, só a primeira letra é maiúsculo. A segunda palavra sempre é minúsculo. Tá? O nome científico, ele deve ser escrito, deve ser digitado em itálico, essa letrinha deitadinha, ó, tá? Coloquei até aqui no slide, tá? O itálico como itálico, aquela letra deitadinha. Em caso em que você escreva, né, de forma manual, você está ali escrevendo no caderno de vocês, tá, vai escrever o nome científico, não tem como colocar em itálico. E aí o que é que você faz? Você tem que passar uma linha embaixo, você tem que grifar o epiteto. Então você tá ali as duas palavras, aí você escreve a primeira maiúscula, normal, e aí coloca um tracinho embaixo, tá bom? Aí eu vou simbolizar que isso aqui é um nome científico. Se o mesmo nome for escrito mais de uma vez no documento, a gente utiliza uma supressão, né, ou abreviação. Por exemplo, Helicobacterium pylori. Tá? A gente vai e coloca só H. pylori. Helicobacterium pylori. Sim, H. pylori. Então, a gente vai e suprime o H, né, de Helicobacterium. Em algumas espécies, podem possuir 3 nomes. No caso, como eu falei, né, Homo sapiens sapiens. Então, nesse caso, o primeiro nome se refere ao gênero, o segundo à espécie e o outro nome à subespécie. Nesse caso, vale, né, as mesmas regras. Pessoal, de nomenclatura é só isso. Essa é a regra de nomenclatura. Tá? Não esqueçam isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. E aí eu tenho alguns casos especiais, que eu acho que não vai dar tempo. Mas vou falar bem rapidinho aqui. A gente tem uma doença de planta chamada mal do Panamá. Seu nome científico é Fusarium oxyspora FSP, formas especiales cubensis. Esse fungo, tá, ele que causa aí a podridão em bananeiras, ele é uma subespécie especial. Tá? Então, se eu tenho ali a espécie e subespécie, aí eu tenho formas especiais, que está abaixo da subespécie. A gente só conseguiu caracterizar ela graças ao sequenciamento genético. Né? E é por causa dessa doença, o mal do Panamá, que a gente não tem banana maçã no Brasil. Tá? A gente só tem banana prata, ou uma variação da banana prata com a banana maçã, que a gente chama de banana maçã, mas não é a banana maçã. Enfim, vamos continuar. E aí eu falar um pouquinho rapidinho sobre filogenia. Tá? Então, a gente vai ter aí as primeiras publicações sobre filogenia, que é uma classificação em árvore, que ela só foi possível graças aos estudos, né, ou seja, a contextualização evolutiva descritas por Charles Darwin. E o que seria essa árvore filogenética? Seria a organização desses seres a partir das suas características presentes, características morfológicas de início, e atualmente a gente usa biologia molecular, sequenciamento genético, para ver a aproximação desses seres com outros seres. Por exemplo, a gente tem uma grande aproximação de todos, por exemplo, a gente tem os artrópodes, antrópodes. Dentro dos antrópodes, nós temos os hominídeos, que são seres que deram origem aí as primeiros grupamentos de humanos, que a gente pode dizer que, né, seriam a evolução do ser humano, e a gente tem os outros grupos de primatas. Isso aqui é muito importante, tá? Larga o que vocês estão fazendo aí, olhem para mim agora. Pessoal, quando a gente fala sobre teoria evolutiva, e a biologia está lotada disso hoje em dia, porque a gente faz tudo por biologia molecular, que eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, e eu vou continuar repetindo, quando se fala, o ser humano tem uma aproximação com os outros primatas, porque nós fazemos parte do grupo de primatas.
Aí vem a pessoa e fala assim, quer dizer que o homem veio do macaco? Não. O ser humano não veio do macaco. Prestem atenção nessa imagem aqui. Estão vendo aqui embaixo, nesse 60 aqui, nós temos parentescos primitivos, ou proximidade primitiva. Nós temos uma linha como se fosse uma árvore. O caule da árvore, a gente vai ter nervuras, a gente vai ter bifurcações, pronto. A gente vai ter aqui as bifurcações dessa árvore. Por isso que é chamado árvore filogenética. Cada uma delas vai dar origem a um ser diferente, a um organismo com características completamente diferentes um do outro. Eu não posso dizer que um orangotango é igual a um soninho. O orangotango é gigantesco, o soninho é pequenininho e tudo. Pois é, pessoal, essa é a similaridade. Todos eles fazem parte do mesmo grupo. Só que a gente vai ter características morfológicas, características fisiológicas, anatômicas completamente diferentes. E principalmente capacidades cognitivas diferentes. Tá? Então, o ser humano não veio do macaco, mas o ser humano, os marsupiais, todos os marsupiais, nós temos semelhanças. Isso quer dizer que nós temos um ancestral em comum, que está perdido há bilhões de anos. Bilhões não, há milhões de anos. Tá? Ufa! E aqui só mostrando outro modelo que essa árvore também pode acontecer. Tá? Então a gente pode ter ela na horizontal ou na vertical. Tanto faz. O importante é eu estar subdividindo os grupos a partir das suas características. Eu falei anteriormente que a gente tinha, né, aqueles grupos maiores, né, que eu vou chamar de domínios. E aí eu tinha de início, até 1960, dois tipos de domínios. Os eucárias e o procária. Né, os eucariontes e os procariontes. Só que, a partir de 1960, com o avanço da engenharia genética, o Wilson, ele analisou, o Carl Wilson, ele estudou a biologia molecular, principalmente moléculas de RNA, de ribossomos de eucariontes, procariontes, e ele percebeu que existia um grupo de organismos totalmente diferentes, que seriam as arqueos. Então, hoje, a gente tem... Vai sim, já está aqui, eu vou colocar já para vocês. E aí a gente tem, basicamente, 3 domínios, que são os níveis taxonômicos chamados superiores. Tá, pessoal, peraí, deixa eu colocar logo a frequência, que aí eu continuo aqui, vocês me deixam em paz, deixa eu falar o meu rap aqui. Não, ainda é 47. Estou de olho aqui. Vou colocar aqui o link para vocês, tá, pessoal? Esse link da frequência está 11h50. 10 minutinhos. 11h50, verdade. 48. Nesse link aí, pessoal, tem a data, vocês colocam a data, tá? Data de hoje, coloca tudo direitinho. Não vale fazer depois essa frequência, porque eu olho a data que ela foi postada, tá? Eu tenho puxo um relatóriozinho, aí tem lá as datas e os horários. Aí eu sei se você fez agora ou se você fez depois. Então, cliquem aí e façam agora, enquanto eu termino aqui a aula. Metade dela, né? Mas deixa eu só falar essa parte aqui. Então, o sistema de classificação dos seres vivos, chamado domínio, que fica acima de reino, é dividido hoje em 3 classes. Bactéria, arqueobactéria e eucária. E aí eu vou passar aqui só para mostrar para vocês. Então, hoje a gente trabalha com isso aqui. Bactérias, né? Bactéria, domínio bactéria. A gente tem aí as gram-positivas, gram-negativas, a gente tem cianobactérias, criptofagos, enfim, um grande grupo de bactérias. As arqueos, nós temos bactérias, organismos que são bem antigos, que têm grande resistência e que conseguem evoluir no ambiente muito facilmente. E nós temos os eucárias,
que o Eucária são divididos em 6 reinos. Lembra que a gente falou que era 5 reinos? Não são 5, são 6. E eu vou passar rapidinho aqui só para falar isso. Nós temos os reinos agora dos seres vivos. O reino das bactérias, o reino das arqueobactérias, né? O grupo do protistas, plantas, fungos e animais. Tá? Então, nós temos 6 reinos, não são 5. Se no livro de vocês tiver, ou no material que vocês estão utilizando para estudar, são 5 reinos, está desatualizado. São 6 reinos, tá? Porque agora a gente tem o reino das arqueobactérias. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Tem mais coisa, tá? Então, vou dar uma paradinha aqui na nossa apresentação. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, que vocês gostariam de expor aqui. Eu falei muita coisa. A aula está sendo gravada, vocês podem reassistir depois. Eu falei muito. Tá vendo, pessoal, como eu preciso de 4 aulas? Eu preciso de 4 aulas para poder a gente concluir o nosso conteúdo bonitinho, tá bom? E da nossa aula é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida.